O livro da vida é concluído em 1562. Entre os anos 1562, quando é concluído o livro da vida, e 1582, é a etapa mais intensa da vida mística dela. É quando a personalidade mística de Teresa se desenvolve. É o período, então, da ação de Teresa, né? Ação missionária, irradiadora das fundações, né? Em relação aos livros, as primeiras relações, 1560, 1563, a primeira redação do livro da vida, 1562, junho de 1562, a segunda redação, 1565, final do ano, depois Caminho da Perfeição, que eu botei até uma nota de rodapé sobre ele, um livro de formação espiritual, Caminho de Perfeição, que nós não vamos trabalhar aqui no curso, né? Escrito por Teresa para as monjas, é um livro formativo, são páginas de formação espiritual, né? E composto assim que concluiu o livro da vida, ela é Caminho de Perfeição. Depois, Castelo Interior, que é o nosso, 1577. Seria onde está o ensinamento maior de Teresa, a obra-prima de Teresa. É o que nós vamos ver. Começar a estudar semana. Pode ser uma obra de maturidade. De maturidade espiritual. Fruto maduro da sua última jornada reflexiva. É um livro que reflete o momento definitivo da evolução espiritual de Teresa. É como se fosse o complemento do livro da vida. Muitos dizem isso, é o complemento do livro da vida do Castelos, ou Moradas, né? E também é um livro bem antropológico, no sentido de símbolo maravilhoso do que é o mistério do homem, né? Você fala de Deus, está falando de si, né? Interessante. Sempre essa dialética. E depois, Fundações, 1573, outra obra, começa a redigir em 1573 e prossegue em 1576 e conclui em 1582. Uma iniciativa que surgiu da oração. Ela vai ali relatando, então, essas experiências. Relata ali nas fundações a história de 11 anos da sua atividade de fundação de Carmelos. Outro livro, Relações. É uma densa autobiografia de Teresa, onde ela vai relatando as misericórdias que Deus fez na sua vida. Esse livro, Relações. Relações. Depois, Exclamações, 1568. Conceitos de Amor de Deus, 1573, 1574. Esse, então, é a meditação dela sobre o Cântico dos Cânticos. Qual é o nome? Chama-se Conceitos de Amor de Deus. É uma obra singular, atrevida, insólita, sobretudo para uma mulher. Só pelo fato de ter sido traduzido ao espanhol, o tradutor foi aprisionado. Chegou a ser aconselhada pelo confessor, padre dominicano, a queimar o original, dada a ousadia implicada na decisão de comentar um livro tão polêmico como o Cântico dos Cânticos. E o que ela fez, Teresa, foi, sem replicar nem mostrar mudança no rosto, né? Ela queima o original, sem mostrar muita afetação. Mas a sorte que o livro já estava rodando, copiado.
por baixo. Para quem Ela fundou não... os negócios. É claro. Agora a citação é literal, né? Tem que ser- Sem replicar o confessor, que falou para ela queimar o livro, nem mostrar mudança no rosto. Ela queima o livro. Ela tava de boa. É. Será que os manuscritos estão rodando? Bom, o estilo literário de Teresa. O estilo literário é coloquial. Uma linguagem cálida, afetiva, plástica, expressiva. Ela tinha um dom da palavra, fluida. E falava melhor do que escrevia. Tá? Vivaz em sua pena e em seus lábios. Fascinante na linguagem oral, fascinante na linguagem escrita, né? Apesar de ter preservado no papel a mesma força que possuía nos lábios. E muito dotada para relato e descrição. Os relatos dela são muito bonitos, né? Mas daí o sucesso. Você lê um livro de Teresa como um romance, né? O livro da vida é um livro que você lê como um romance. Tema central de Teresa, o amor, como sempre. Aliás, a tese de doutorado me orientando, metodista, fez uma tese de doutorado sobre Teresa de Ávila, ele sofreu muito. Como sofreu aquele menino? O metodista tem que sair do mundo protestante para entrar no mundo católico. Mas defendeu, foi bem. Sofreu muito no processo. E a minha orientando agora, herdou dele os 2 volumes que ele tinha, das concordâncias de São João, de Teresa de Ávila. 2 volumes. Então o amor é a essência da mística de Teresa. Estar enamorada é o estado de Teresa. Estar enamorada. Enamoramento. O tema forte, mística teologia, né? É o termo técnico de Teresa, mística teologia. Ela emprega 4 vezes essa expressão no livro da vida, mística teologia. Veja, por exemplo, Vida 11:5, 18:2, mística teologia. O que significa? Ela até emprega esse termo como atenuante. Ela diz: acho que esse é o seu nome. Acho que é. Né? Que é a teologia que brota do coração. Né? Então, por ser um vocábulo técnico, ela utiliza titubeando. Né? Acho que é esse o seu nome. Vida 11:5. Aí o que seria a mística teologia? É isso aqui que eu vou ler, que eu já li antes no primeiro tempo. Está no Vida 10:1. Tamanho o sentimento da presença de Deus, que eu de maneira alguma podia duvidar de que o Senhor estivesse dentro de mim e eu estivesse toda mergulhada nele. A alma fica suspensa, que parece estar fora de si. A vontade ama, a memória parece estar perdida. O intelecto não discorre, mas a meu ver não se perde. Entretanto, repito, também não age, ficando com que espantado com muito que alcança. Isso é êxtase. Tá? Essa expressão é muito bonita, né? Toda essa correria, né? A alma fica suspensa, que parece que está fora de si. A vontade ama, a memória parece estar perdida. O intelecto não discorre, embora não se perda. Mas também não age, você fica sem ação. Ficando como que espantado com muito que alcança. Vida 10:1. Experiência de Deus. Isso aqui eu mexi hoje. Você pode olhar nos cadernos todo do passado, você não vai ver que isso é novo. Experiência de Deus. O Deus de Teresa é um Deus de bondade. Me lembrou muito Francisco, né? E ela diz lá no livro da Vida 4:10. Muitas vezes pensei, espantada, sempre isso é legal dela, né? Espantada. Pensei espantada na grande bondade de Deus, ficando minha alma maravilhada ao ver sua grande magnificência, a sua grande magnificência e misericórdia. Aliás, é o João Francisco, né? Tema da misericórdia. Espantada com misericórdia. A experiência
é a grande riqueza de Teresa. Ela vai falar sempre isso. Eu sei por experiência. Não sei porque eu li, eu sei porque eu vivi. Né? Tudo fica obscuro para quem não tem experiência. Por isso que a atenção dela com os confessores. Como é que eu vou lidar com pessoas que não têm experiência? Que tem doutrina, que tem Salamanca, como diz São João da Cruz, toda ciência transcendendo, é isso, toda ciência transcendendo. Salamanca fica pequena, né? Ciência da religião fica pequena, filosofia fica pequena. E assinala, ela disse isso no livro da Vida 10:9, tudo fica obscuro para quem não tem a experiência. E assinala que são poucos os mestres que alcançaram a experiência de coisas tão elevadas. Livro da Vida 48. Poucos. Por isso que se fala que a mística é uma aristocracia espiritual. Né? Você vê que nas moradas, se você for contar os graus de oração de Teresa, os graus que nós somos os sujeitos são os primeiros. O resto é tudo por conta de Deus. Né? Tudo isso é essa coisa curiosa que eu estava vendo hoje, estudando hoje de manhã. Né? Relata em outro momento. Por vários anos li muitas coisas e nada entendi. Depois, apesar do que Deus me dava, eu não sabia dizer uma palavra que expressasse essa situação. O que não me custou poucos sofrimentos. Quando deseja, Sua Majestade ensina tudo no momento e de uma maneira que me espanta. Quer dizer, quando deseja, Sua Majestade ensina tudo no momento. Ou seja, então os graus são diferenciados. Pode ter gente que capta, por misericórdia de Deus, uma visão do divino, que outra leva 20, 30 anos e não consegue. Quando deseja, Sua Majestade ensina tudo no momento. Livro da Vida 12:6. A palavra de Teresa é sempre confessional, sem por experiência. Sem por experiência. A experiência é para ela um conhecimento direto. Lembra na mística islâmica quem fez? Marifá. Eu conheço o meu Senhor por meio do meu Senhor. Se não fosse meu Senhor, eu não conheceria o meu Senhor. Marifá. É isso lindo, né? Quer dizer, quem me ensinou que é meu Senhor é meu Senhor. Não foram os mensageiros, nem os padres, nem os confessores, nem a igreja. Eu conheci o meu Senhor por meio do meu Senhor, por experiência. Vi as mãos, vi o rosto, vi por inteiro. É isso. E esse conhecimento é direto, saboroso. Outra coisa legal de Teresa, né? A mística teologia é saborosa. Em que se chega a saber algo não por notícia vinda de fora, mas por ter vivido ou por ter padecido em seu próprio ser. Não é que você não aprendeu de fora. Você padeceu, você experimentou. Para Teresa, Deus era mais forte em seu amor que ela em seu pecado. Ela sempre tem consciência do seu pecado, muito forte, né? Demais. Demais. Forte pecado. Demais pecado. Mas ao mesmo tempo contrabalançava com a gravidade de Deus, né? Deus é mais forte. É questão da misericórdia, hein? Muito forte. Deus era mais forte em seu amor do que ela em seu pecado. A ideia da generosidade de Deus. Vida 21:12, Moradas 3:1-8. Vida 4:10, ela diz: muitas vezes pensei espantada na grande bondade de Deus, ficando minha alma maravilhada ao ver tanta misericórdia. E essa também é ótima, essa aqui. Na Vida 4:10, ela diz: por piores e mais imperfeitas que fossem minhas obras, o Senhor as melhorava, aperfeiçoava.
e tornava meritórias, apressando-se a esconder as minhas faltas e o meu pecado. Quer dizer, Deus entra e conserta, né? Generosidade é um dos traços característicos da imagem de Deus na teologia de Teresa. Um Deus marcado pelo desejo. Que desejo? Deus tem o desejo de fazer grandes coisas por nós. Deus tem o desejo de fazer grandes coisas por nossa vida. Moradas 6, 11 e 1. Ela é muito otimista. Muito. Eu tô vendo muito otimista. Mas tem muito pecado, força do pecado também. Pois é, porque eu vejo muito pessimismo em Novo Souto. O pecado, o problema do pecado, São Ligório, o pecado é problemático. É porque eles vivem disso, né? E- Você tirar o pecado do São Ligório, você tira a profissão dele. É um confessor. Pois é. O confessor vive do pecado dos outros. E tudo Você que pode ele tirar o escreve pecado. é pessimismo. O mundo é um vale de lágrimas e por aí vai. E Teresa não. tô vendo você falando assim, ela é muito otimista. Muito. Mas tem um grado obscuro também. Deus marcado pelo desejo de fazer grandes coisas por nós. Deus atua na alma, outra expressão linda dela, né? Deus é um amigo de dar. Moradas 5:1-5. Vendo que luz, isso é muito luz. De fato é luz, né? Deus é amigo de dar. Deus é misericordioso. Deus é dom. Né? Outra coisa de Teresa também, do que o Erraís mostrou para mim de bonito, o protagonismo de Deus na vida de Teresa. O fabuloso protagonismo de Deus. Sobretudo na oração. Deus é protagonista na oração. E aqui tem uma passagem que me lembrou muito Rumi. Rumi fala assim, né? Não é o sedento que busca água, é a água que busca o sedento. Isso está em João da Cruz. Também. João da Cruz vai falar o seguinte: na chama de amor viva, diz João da Cruz, se a alma busca Deus, muito mais a procura seu amado. Eckhart não fala, não dá uma... Quem? Eckhart. Sobre isso não sei. Isso é muito muçulmano, isso é muito islã. Não é o sedento que busca. Isso também é a teologia das religiões, é muito, né? Quando você fala assim, o cristianismo, Deus atua. Nas outras religiões, os devotos buscam a Deus. Aí, como é que você derruba isso com isso aqui? Antes dos outros buscarem a Deus, Deus já os buscou. Já é condição Claro, ontológica. mas essa visão não está presente na teologia católica. Mas essa visão... Nem na teologia protestante, que fala sempre assim, quando vem o missionário, ele traz a graça. Aqui o Papa falou em Aparecida do Norte, isso é coisa impressionante, todo mundo, coisa linda, os índios estavam ansiosamente aguardando o Espírito, vieram os missionários e trouxeram o Espírito, que eles estavam na escuridão antes. Certamente porque a teologia cristã é cega, porque a Bíblia diz que, A Bíblia diz que Deus nos amou primeiro. É claro, Deus nos amou primeiro. Essa é complicada. Você vê que tem a repercussão disso na teologia, né? Quer dizer, as outras religiões tateiam, anseiam, né, por Deus, equivocadamente, aos tropeços. Só nós, Deus fala. Os outros falam para Deus. Os outros falam em busca de Deus. Em nós Deus fala. Nós somos a religião de Deus. Putz, que arrogância. Se tomamos como base o livro da vida, percebemos isso com muita clareza. Já no capítulo 6 do livro da vida, Teresa assinala: vossa mão me sustenta há vários anos. Mesmo quando vos deixei, vós não vos afastastes de mim por inteiro, dando-me sempre a mão para que eu voltasse a me levantar. 6:9. E mais adiante, capítulo 32, dirá:
Como me tem parecido que me amáveis muito mais do que eu a mim mesma. Isso me lembra o livro do Corão, né? Está mais perto de nós do que a nossa veia jugular. Vejo lá. Como me tem parecido que me amáveis muito mais do que eu a mim mesma. 32:5. Você vê que coisas, que passagens lindas, né? São realmente muito bonitas, né? Então, a contemplação é uma forma superior. Meditação é diversa da contemplação na mística cristã, de Teresa e João da Cruz. A meditação, ela é com livro de apoio, é com terço de apoio sobre a meditação, né? Tem uma mediação. A contemplação, ela é pura, né? A contemplação é mais intuitiva. A meditação é mais discursiva. A contemplação envolve toda a pessoa que ora, todo o corpo. A contemplação prepara a união mística. E ser contemplativo não é coisa do humano, é dado por Deus. O momento contemplativo é doação, é sobrenatural. Aqui essa expressão eu acho bonita. A contemplação consiste em receber. Receber. Você recebe, daí é disponibilidade, né? Você tem que criar as condições para poder receber, né? Ora recebe a mão, ora recebe o rosto, ora recebe o corpo inteiro. Mas você tem que ter uma disponibilidade. Mas a palavra boa é receber. Assim como a gente tinha visto a passividade de João da Cruz, né? O termo técnico, passividade, é nessa linha. Aqui eu tenho uma citação do Raiz que ele fala o seguinte: somente 3 das moradas, das 7 moradas de Teresa, são dedicadas aos principiantes. Só 3. Primeira, segunda e terceira. O que significa isso? Pois é, nós vamos ver, nós nem entramos ainda nas moradas. Falou, ou seja, a maioria das moradas são relacionadas à oração mística. É mais receber que produzir. Já são dons, mais do que esforços, né? Entende? É muito forte isso, né? É muito forte. Mais uma vez a ideia da gratuidade. Total. Da graça de Deus, do amor que é derramado. Que pode, de repente, te ajudar a superar estágios. Dependendo dele, né? Nesse sentido. Isso ele chama também traços que envolvem prodígios sobrenaturais que Deus opera na alma. Primeira morada 2:7. Prodígios sobrenaturais que Deus opera na alma. É o Deus que se doa. A razão de ser de Deus é clara. Né? Por isso que os místicos, eu acabei de escrever um texto sobre Rilke. Rilke fala assim: Deus precisa de mim. Aí fala, tem um poema do Rilke que manda ele fala, está na sala preocupado que Deus está sozinho lá na sala. Então ele fica atento para qualquer coisinha acudir a Deus. Né? Ou a Etílios, preocupadíssima se Deus vai cansar dela, porque ela está colocando tanta coisa aborrecida para Deus. Né? Então ela fala, não, Deus, eu vou te oferecer o céu mais lindo, as nuvens mais bonitas. Né? Ou seja, Deus precisa do humano. Olha que coisa interessante, né? Ângelo Silésios, também, que eu escrevi o ano passado, mesma ideia, Deus precisa do humano. O Rilke fala assim: que será Deus de você depois que eu morrer? Que será? Que será Deus de você depois que eu morrer? Olha que coisa, que dialética interessante, né? Ou também a mística judaica, o Heschel, quer dizer, Deus que precisa do humano. Bom, mas vamos lá. Contemplação. O Deus que se doa, então. Abertura constante para receber. Para receber. Por isso que o Beto fala com razão, né?
Quem está cheio de si não reza. Para rezar você tem que estar vazio. Tem que ter buraco. Tem que estar receptivo. Você está ouvindo. Você está falando, você não deixa nada acontecer. Da parte do sujeito, o que se coloca é simplesmente abertura ao dom. No zazen fala simplesmente sentar. Simplesmente sentar. Abertura ao dom, mesma coisa. Ao dom gratuito. Não há que fazer outra coisa senão abrir-se, prestar atenção, escutar. A mirada. Né? Aliás, eu postei isso grande no Facebook, sobre a mirada, né? A mirada que é o grande... bastou um toque do seu olhar para queimar meu coração, o Cântico dos Cânticos, né? Um toque do seu olhar queima o coração. É como que acontece no mundo quando duas pessoas têm um grande amor e se entendem muito bem, sem precisar de nada. Tem uma passagem de João Paulo II, o Papa, que ele foi visitar um grande guru, indiano, não sei se é indiano ou se é budista, eu não lembro. E que ele subiu a plataforma onde estava o guru, não falaram nada, só olharam para o outro, obedeceu e foi embora. Escrito. Né? Sem passagem, simplesmente só um canto do olho. Canto do olho. Então é uma experiência fruitiva, que envolve todos os sentidos. Diz Teresa, no livro da vida 38:2, todos os sentidos se regozijam em grau tão alto, com tanta suavidade, que minhas palavras jamais poderiam dizer-lhe jus, fazer-lhe jus. Razão porque eu prefiro calar. Teresa de Ávila. Prefiro calar do que falar sobre isso. Eu vi Wittgenstein, né? É aquilo que não se pode falar assim, graças a Deus. Todos os sentidos se poderiam fazer, todos os sentidos se regozijam em grau tão alto, com tamanha suavidade que as minhas palavras jamais poderiam fazer-lhe jus. Razão porque prefiro calar. 22 ou 32? 38:2. 38. Vida. E aqui eu coloquei um elemento novo que eu não tinha no meu esquema, que eu introduzi hoje de manhã, que é o que eu chamei de entrada no mundo interior. A entrada no mundo interior, né? A experiência de Deus, tanto em Teresa como em João da Cruz, a palavra de ordem é entrar em si mesmo. Entrar em nós mesmos. E não é uma busca egoísta, mas uma imersão. Aí eu pensei muito em você quando eu coloquei. É uma imersão que visa o radical desapego. É um entrar desentrando. É um entrar desapegando. Ou seja, a palavra de ordem é entrar em nós. A palavra de ordem é horrível, né? A palavra de dom é entrar em si mesmo. Mas como é que a gente traz as palavras da palavra de ordem? Isso não significa busca egoísta, mas imersão. Imersão que visa desapego. É o Sermão 52. Significa também encaminhar a vida para a direção justa. Você entra para dentro para encaminhar a sua vida na direção justa. Ser Marta. Ser Marta. A Marta é aquela que operou de forma mais prodigiosa a entrada em si mesmo. Marta foi Maria antes. Marta foi Maria antes. Eu postei isso. Isso é bonito. É muito bonito. Ou seja, e quando você entra dentro de si, você encontra o seu melhor eu relacional. Você encontra o eu relacional, né? O tu divino que nos habita, relacional. Aí essa eu lembro que eu postei no Face, né? O céu, o mundo infinito, permanecerá fechado, né? Se não entramos aqui no céu da nossa interioridade, aberta ao acolhimento e à doação de Deus e aos nossos semelhantes, com o mundo inteiro. Aí coloca o mundo inteiro.
é raiz. O céu, o mundo infinito, infinita relação de pessoas livres, permanecerá fechado se não entramos aqui no céu da nossa interioridade, aberta ao acolhimento, à doação a Deus e aos nossos semelhantes com o mundo inteiro. Ou seja, o movimento de interiorização que provoca o acionamento das relações consigo, com os outros e com Deus. Para os nossos místicos espanhóis, o traço da pessoa se faz no âmbito das suas relações. A pessoa se faz, se tece no âmbito das relações. Por isso que o Leonardo Boff fala, nós somos um nó de relações. Já no livro dele, Construir o Mundo, o Homem e o Mundo, né? O clássico livro do Boff. Bom, e depois tem um ponto que eu não vou desenvolver muito, então só vou apontar, que é a simbologia em Teresa, né? Os símbolos que aparecem, por exemplo, castelo, né? Símbolo complexo, porta, a possibilidade de comunicar-se com Deus que vive, misteriosa, mas profundamente oculto no interior do homem, né? A porta é o limite que separa dois mundos. A ideia de que porta é a oração. Bonita essa imagem. A oração é a porta, né? Oração é a porta. Outro símbolo, luz. Diamante. Luz. Núcleos básicos da simbolização de Teresa. O símbolo da comunicação divina ao homem. A mística de Teresa é uma mística de luz. Seu centro de atenção está na luz. Daí a importância dos verbos. Mirar, ver, entender. É luz. Né? Quem mexe com letras é o paraíso, né? A simbologia é maravilhoso. Né? Sobretudo o verbo entender. O verbo entender conota sempre uma iluminação divina. Entender como conhecimento experiencial de Deus, com conotação saborosa. Né? Entender é saboroso. Outro símbolo, sol, símbolo de Deus, está no centro da alma, como também o símbolo do braseiro, que está no fundo da alma, braseiro. Esse eu botei no post, fiz uma postagem enorme, analisando o ponto, que começa aí com ralage, ponto luminoso, Nukta, que vai para Massignon, que vai para Thomas Merton, ponto virgem, que vai para... Eu sei de cor. Que vai para João da Cruz. João da Cruz, o que ele fala? João da Cruz fala, João da Cruz, ponto ardente, chama 2:10. Ele assinala que esse ponto atinge a profundidade da medula do espírito, onde o deleite é mais intenso. De tal maneira, nela a alma cresce e tão forte se torna o abrasamento do fogo, e esse mesmo abrasamento intensifica tanto o amor. Ou seja, o abrasamento intensifica o amor. Quando você é abrasado, você ama. De novo aí, a bandeira do amor, quando do amado meu você bebe. Né? De novo isso. E depois Teresa. Teresa vai usar o braseiro. Vai lá no livro, que eu não botei, Moradas. Teresa vai falar do braseiro. Qual moradas? Não botei o número da morada, eu acho que é a terceira morada. Uma delas, né? Que está essa dinâmica do ponto, do fogo. Aliás, é um símbolo muito bonito em Bachelard, fogo. Chama da Vela, o nome do livro do Bachelard. Chama da Vela, belíssimo livro. Outro símbolo, vinho e adega. Símbolos para assinalar a união com Deus. O vinho é sempre para Teresa a expressão simbólica da plenitude estática. A embriaguez corresponde à oração de quietude, um momento forte da oração. E Teresa fala, quando desperta daquele sonho e daquela embriaguez celestial, a alma fica como que espantada e abobada num santo desatino. Conceito do amor 4.4. É o livro do Cântico dos Cânticos, né? 4.4. Está aqui na obra completa. Quando desperta daquele sonho, você imagina, do amado meu bebi,
João da Cruz. Aí você continua com Teresa. Quando desperta daquele sonho e daquela embriaguez celestial, a alma fica como que espantada e abobada num santo desatino. A embriaguez produzida pelo vinho da quietude é superada pela doçura do leite que Deus cria e presenteia a alma na oração de união. Outro símbolo, o caminho. Adoro esse símbolo, caminho, né? Um símbolo fundamental para essa mulher mais inquieta do século XVI. Está sempre caminhando. Jesus é o caminho. Olha que coisa interessante, né? Sempre eu trabalhei isso nos meus tempos que eu dava retiro. Jesus é caminho, não é o caminho. Jesus é um caminho, é o caminho, né? É sempre caminhando. Ele não se estanca, né? É uma expressão de grande riqueza léxica, com conotações espaço-temporais, climáticas, sensoriais, anímicas, afetivas, né? O caminhar, o caminho. Depois, bicho da seda e mariposa, que vamos ver muito no livro Namoradas, né? Um símbolo que aparece nas quintas moradas do castelo, das imagens mais belas de Teresa, e na terra dela não tinha bicho da seda. Ela pegou isso nas viagens dela. Na terra dela não tinha bicho da seda. E eu fui à Turquia há pouco tempo, que tem uma das visitas ao bicho da seda, né? É uma coisa espantosa o bicho da seda, né? Quilômetros de fio, né? Coisa louca, coisa impressionante. Né? Então é uma das imagens mais belas de toda a literatura teresiana, né? Essa que fala do bicho da seda e da mariposa. Bom, começamos então na aula que vem. Essa aula não tem fichamento. Pegando então, segundo o meu programa, Moradas, prólogo, Moradas 1 a 3. Então leiam com carinho, tendo em vista esse casulo que a gente apresentou hoje.